Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Testemunhos de Análise Pessoal aqui do canal Paixão Analítico. Eu sou Daniel Hammer Roisman, psicólogo e psicanalista independente, e hoje estou aqui com o Victor Oliveira, que é poeta amador e está para se formar em pedagogia. Então, fico muito feliz por ter aceitado aqui participar, partilhar sua experiência de análise pessoal, Victor. É sempre muito importante, né, a coragem, a disponibilidade humanista de cada um fazer essa transmissão, para a gente poder desidealizar a psicanálise, pensar ela de uma maneira humanista, visceral, no nosso cotidiano, na boca das pessoas, ainda mais o Victor, que não é psicanalista, não exerce a psicanálise ou a psicologia, então a chance de algum tipo de construção intelectual, secundária sobre o seu percurso é menor. Então, ele vai trazer tendencialmente como é que ele sentiu ou sente ainda na carne essa experiência. Então, Victor, seja bem-vindo. A palavra Muito está com obrigado. você, cara. Obrigado. Muito obrigado, Daniel, pessoal do Paixão Analítica, pela aceitação, pelo acolhimento. Eu sou Victor Oliveira, estou, como o Daniel mencionou aí, nesta atribuição de me formar em pedagogia, sou poeta amador também, atuo na área, né? Sou professor auxiliar no ensino fundamental 1. Enfim, então a minha aproximação como eu comentei com o Daniel, a minha aproximação com a psicologia, com psicanálise foi se dando através da universidade. Eu já tinha leituras prévias em Freud, em outros teóricos, mas eu não tinha um apaixonamento, né? O meu apaixonamento se deu em função da universidade, pela atribuição da universidade. Só que as coisas, é óbvio, quando nós estamos nesta posição, né, de iniciante, ainda não saber muito bem como são as coisas, de estar meio confusas, se dá uma espécie de intelectualização, o divã, aquilo tudo, e as fantasias vêm, não é? Com muita potência, assim, como é o cenário, o setting analítico, como é esse estar ali de frente com um analista e tal, e ter que olhar para dentro de si de repente, e aprofundadamente, não é? Enfim, então fui neste percurso, me aproximando e fazendo leituras, então teve um momento que deu um clique, deu uma catarse, não sei, mas um interruptor girou, e eu disse, eu tenho que fazer análise, né? Não é nem tanto não somente por questões minhas, mas até pelo público que eu comecei a atender, não é? Para quem vai ingressando pela área da psicopedagogia, trabalha com crianças que têm normalmente algum tipo de diagnóstico e tal. Então, esse trabalho não ficar só no âmbito do diagnóstico, depende também de leituras um pouco mais intensivas e de conversar e de dialogar, de uma análise um pouco mais apurada. Então, eu fui pro dito divã e cheguei todo embaraçado. Cheguei, eu não sabia o que que era o que, aí eu demorei, porque na época a intelectualização era tamanha, né? E eu trago isso porque acontece, né? Eu ouvi, acompanho tanto no Paixão Analítico como falas de outras pessoas da área dizendo que acontece muito intelectualização também no ingresso, nesse campo de estudos. Então, quando eu fui para fazer análise, a minha intelectualização também era tamanha, como analisando, que eu precisava, assim, examinar muito criteriosamente a formação e a fala e a produção do meu analista, né? Ou de uma pessoa que eu pudesse eleger como analista. E aí eu fiz um acompanhamento do trabalho dele, né? Do meu analista, mais de 2 anos, eu acho. Se não me engano, mais de 2 anos eu fiquei acompanhando o trabalho.
pelas redes sociais. Então, ele tem um trabalho muito próximo com o que o Daniel realiza, etc. Então, eu fui me aprofundando ali, conversando e trocando ideias, até que eu pudesse, né, dizer, não, ok. Eu tinha muito medo de ser tapeado, ou de ir para o set analítico e virem frases feitas, ou virem uma coisa toda técnica e eu não conseguir relacionar com o meu dia a dia. Eu tinha muitas aflições. E aí eu fui desmistificando a coisa nessa aproximação aos poucos, até que um dia eu disse, não, agora vai. Agora eu preciso tomar uma atitude, né? E aí eu parti para a conversa, para o diálogo. Só que nesse ponto eu estava muito apressado, estava assim muito afoito, né? Alvoroçado para ir logo pro set. E aí a analista disse, olha, nós podemos ter uma primeira uma primeira conversa, um primeiro diálogo. Não se preocupe que não vai ter nenhum tipo de custo, etc. Você somente vem até, não tem nenhum compromisso também. Você somente vem para essa conversa e tal. Eu te apresento como são as coisas. Você não tem tanta experiência assim é, com esta posição de analisando e tal, como analisando. Então eu posso ir conversando, passando alguma ideia, passando alguma orientação e tal de como as coisas vão decorrer, de como é o percurso. E eu disse não. Disse não, vamos logo de cara, vamos no susto, porque talvez eu não vá, né? Porque se a gente se demorar, talvez eu não vá. Então, eu fui direto pro divã, ele disse, não pro divã, né? Porque é na área da psicologia analítica e tal. Não tem divã, gente, isso também era algo que eu pensava que iria ter, não tinha. Não tinha divã, não me deito no divã nas sessões, Ah, quer dizer, é um tá? terapeuta, é um analista junguiano. Isso, Ah, tá. isso. Aí eu fiquei, não tem deitar no divã, olhar para o teto, né, e tal. Cara a cara, como eu estou com o Daniel, inclusive as sessões acontecem aqui, são online, né? E aí o atendimento é online. E aí, enfim, eu fui pro divã. Eu precisava, e aí ainda nesta, não sei como dizer, mas nesta confusão que a intelectualização vai gerando, eu ainda precisava reconhecer no meu analista alguém muito inteligente, né? Porque aí eu teria vontade de parar para ouvi-lo. Então tinha que ser um erudito, um literato, tinha que ser alguém que, né, e tal. E aí, tá, eu fui pro set e nós começamos a conversar, a coisa foi fluindo, e aí, em um determinado momento, tem de vir os cortes, né? Tem de vir os cortes. E quando é, começam a ter os cortes, é que eu começo a me sensibilizar com algumas questões da clínica, não é? Que eu começo a ter uma visão mais apurada das coisas. E aí ele vai trazendo e tal, nós vamos prosseguindo ali com o trabalho, a dificuldade de você inicialmente olhar para si é grande, né? Não é assim, é como você, não sei, você saltar no mar sem colete salva-vidas, sem saber nadar, e de repente você tá lá, né? Você vai ter que aprender a nadar. E, enfim, fomos conversando, foi progredindo, foi avançando, e logo eu reconheci que ele era, assim, um homem muito inteligente, e aí, mas não no sentido que eu mensurava inteligência, né? Não era uma inteligência, assim, muito canônica, mas aí já se deu um deslocamento da minha visão para compreender que existiam outras esferas de inteligência que não aquilo que eu
na minha cabeça, tinha determinado ou fixado como inteligência, né? Então, já se iniciou por aí. Neste, neste percurso, ele foi, então, eu fui trazendo sonhos, trazendo coisas minhas, não sabia muito bem o que levar para a sessão também, né? Quem mandou eu querer ir logo de cara para esta cadeira do analisando, né? E então eu fui levando sonhos, fui levando algumas histórias, fui levando. E era muito difícil que eu tivesse um fio condutor nas sessões, né? A minha imaginação fugia muito, escapava muito o tempo todo. E aí nós fomos até que tinha algumas questões mais dolorosas que tinham que ser trabalhadas num ponto mais gradual e tal, e outras que eu pude levar logo de cara. Mas era uma situação sui generis, né? Eu estava numa espécie de isolamento, estava naquela pose do artista ainda, na Torre de Marfim, cercada dos livros e tal, né? E estava ali e muito sozinho. Essa posição é uma posição muito solitária, né? De você ficar nesse ponto. Inclusive, falando assim, parece uma coisa muito incomum, mas para quem tem uma vivência de universidade, no ensino superior, sabe que muitos professores da universidade né, estão nessa realidade, se confessam ou se enxergam aí, né, muito isolados, muito muito acima numa hierarquia, querendo falar de cima para baixo, não é? E aí não num diálogo mais horizontal. E aí eu estava nessa posição e fui para análise. Só que eu estava nessa posição há uns 4 anos. Eu morava sozinho desde os meus 17 anos. Numa casa grande. Era uma casa enorme onde eu morava. Sozinho. Ali. Espaçosa e tal. Então, tudo aquilo remetia muito a como eu estava internamente, né? E, de repente, se imagine, você lançado de novo, você tem um recomeço dentro desse cenário e você tem que você enxerga tudo, né, à sua volta nessas paredes, né? Tudo à sua volta se transformando nessas paredes. E aí? E aí, o que que acontece? E agora, né? A que eu vou recorrer? Para algumas pessoas talvez seja mais fácil, porque vão recorrer à religião. Eu não era religioso. Eu estava meio solitário nesse barco, realmente. Então, a que recorrer, né? E aí foi que eu comecei a recorrer e trazer dúvidas para o analista, que eu comecei a ouvir mais o analista, né? E aí nós fomos dialogando, o trabalho foi progredindo, o isolamento já não era tão isolamento, eu comecei a socializar mais com as pessoas, né? Hoje tem 6 anos que eu moro sozinho, vai completar 6 anos já. E eu ainda estou em análise, ainda estou nesse processo, espero estar ainda por muito tempo, né, na análise clínica. Aí, o que que acontecia? Neste reduto, né, neste reduto de escritório, de gabinete, de teorização, de elucubração, de eufemismos e tal, eu desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam, né? Como diz o poeta. Eu fiquei muito na linguagem livresca, fiquei muito apenas numa imaginação, mas uma imaginação, aí surge o problema de imaginação desvinculada da realidade. E as imagens lá na psicologia analítica, elas importam muito, né? Elas são ali fulcrais para o trabalho clínico, ou tem sido no meu processo, né? Então, eu fui trabalhando essas imagens, eu fui me aproximando, socializando, é, menos que me identificando, mas percebendo a individualidade no outro, e aí podendo perceber a minha, né? Aí podendo olhar de volta para mim.
o outro ali como, eu não sei se um espelho seria a palavra apropriada, mas como podendo refletir algumas coisas que me encaminhavam, não para uma iluminação, assim, para um excesso de luz, mas para que a casa onde eu estava, não somente a casa, né, mas eu digo a alma, a psique, pudesse ter alguma dimensão dos contrastes, não é? Tivesse alguma organização, alguma ordenação, para que eu pudesse nomear algumas coisas muito indizíveis, né? Muito do inconsciente ainda. E aí vieram, eu não me, o detalhe é que eu não me percebi assim, né? A distância, eu estava muito distante, tanto dos meus parentes, do meu trabalho, da universidade, mesmo que eu convivesse ainda no trabalho na universidade, eu estivesse lá todo dia, eu estava distante, né? Era como se eu estivesse distante. Eu tinha muita dificuldade para conversar com as pessoas. Tinha muita dificuldade para amigar, era inábil para socializar. E aí, enfim, o decorrer do tempo foi passando, as coisas foram se suavizando com a análise, os conflitos foram diminuindo, os entendimentos, os apaixonamentos por algumas histórias que estavam ali me cercando e que eu não tinha observado, né? O que eu não tinha dado relevância, enfim, que eu não tinha escutado, a minha escuta não era nem um pouco afiada para essas questões. E aí fui descendo do pedestal aos poucos e fui caindo na realidade, embarcando na realidade ali, embarcando em algumas histórias, embarcando em outros rumos e percebendo de onde é que eu vim e para onde é que isso está me conduzindo, né? Porque não havia somente um trabalho fora, mas havia um trabalho dentro acontecendo, né? Aí é que aquelas, pegando a metáfora da casa, né? Aquelas coisas que eram do quarto e estavam na cozinha, ou que eram da cozinha e estavam na sala, foram se reordenando ali. Foram voltando para o quarto ou para a cozinha e se identificando, dando identidade para esses lugares, né? Pegando aí a alma como uma casa. E aí foi que eu me assustei, né? Porque foi muito de relance, foi muito de sopetão que me chegou essas incursões, né? Esse caos, esse inconsciente todo caótico, de repente, né? Estava por detrás de algumas cortinas que desabaram, né? Foram caindo na análise, não é? Algumas máscaras e tal. E aí eu comecei a recusar o processo. Acontece uma recusa, eu falo não, né? Só que e eu tinha muito medo de levar isso para análise. Como é que eu vou dizer para o meu analista que eu não tô querendo ficar mais aqui? E aí, né, ou que eu tô com muito medo, ou que eu tô com muito receio, ou que eu tô. Mas ok. E sustentar essa posição é muito difícil. Sustentar essa posição é muito difícil, né? Não é uma posição que você está lá o tempo todo rindo, né? Não é um caminho linear também, né? Você aprender isso, não sei se aprender é a palavra certa, mas introjetar não é fácil, porque não é um caminho linear. É uma coisa um pouco mais espiralada. É um pouco mais cheia de altos e baixos, né? Mais altos que baixos, mas cheia de altos e baixos. E aí eu fui gradualmente perdendo esse medo, fui conversando, fui dialogando, fui ouvindo mais, fui ficando mais com aquilo que o analista trazia, né? Matutando ali, é, realmente analisando e aqueles conteúdos todos que nós debatíamos na análise, na outra semana já falando, mas lá nas sessões passadas nós comentamos isso, comentamos aquilo, então já passou a ter
um fio condutor ali, também não estávamos mais tão perdidos e tal. Eu, no caso, perdido, né? O analista estava, enfim, conduzindo com muita prudência, né? E aí fui descendo da intelectualização toda, só que eu me vi muito órfão, né? Porque aquela coisa dos mestres e dos livros, aquilo te dá uma sensação que você tem um grande pai por trás de você que te diz o certo e o errado. E aí, quando você é tirado deste berço, isso te dá uma sensação de orfandade, né? Você fica muito órfão, e agora, né? E agora? Não tem nem santo para apelar. E agora? Não tem nem como acender velhinha, né? Nem fazer oração, porque eu não era religioso, porque eu não sou religioso, e aí foi. E aí, enfim, partimos para a imaginação, alguns trabalhos com imaginação ativa também e tal, algumas atividades né, desse trabalho clínico, e fui sacando algumas questões de arquétipo, né? Que é claro que nós não usávamos esse termo na sessão. Apareciam os nomes de alguns deuses da mitologia, mas a gente poderia tomar aí até, né, como arquétipo Deus e o diabo, que também pertence à tradição judaico-cristã, que são mais famosos e tal. Mas surgiam os arquétipos também, surgia lá a Perséfone, surgia outros nomes, podia surgir também Eros, podia surgir também também o Hades, né, porque tem aquela questão do mundo inferior e tal. Então, eu fui me deslocando nesse sentido e percebendo que não havia assim, não era aquela coisa também, porque aí você começa a dizer, não, agora eu tenho uma figura para me agarrar. Agora o analista soltou Perséfone, eu vou falar de Perséfone o resto da minha vida como analisando. Não, né? Não é assim. E aí foi percebendo outras coisas. O Eros também está presente, né? Sempre. Que bom, né? Isso para todos nós e tantos outros, Zeus e etc. É, então, e aí que eu pude também ir suavizando umas questões de luto, um luto mal elaborado, um luto muito ocultado, mas que eu fazia questão de brincar com ocultismo, com misticismo, de teorias para não olhar para esses lutos, né? Para não estar a par desses lutos. E ao mesmo tempo, eu carregava essa expressão de luto, que não necessariamente eram de pessoas mortas, mas eram pessoas que eu havia silenciado neste tempo de entre aspas, reclusão, né? Já antes da pandemia ainda. A pandemia asseverou, mas antes da pandemia ainda. Então, eu voltei para esses lutos, eu comecei a olhar e dizer, não, assim como há esta parte subjetiva, assim como há essa história, há esses sabores, né, e dissabores em mim, havia também naquela pessoa que eu odiava tanto e que morreu e que eu me senti, que me causou uma sensação tão controversa quando ela faleceu. Porque quando ela faleceu, eu fiquei muito feliz, né? No dia em que ela faleceu e eu a vi morta, eu me senti muito feliz. Muito feliz. Isso me gerava, e eu na adolescência ainda, né? Na época que aconteceu essa morte, isso me gerava muito, né? Mas que figura é essa? De onde é que ela vem? O que que ela representa? Onde é que ela está? Qual é o lugar dela, né? Em mim, na minha visão. E será que é isso mesmo que essa pessoa está me dizendo? Será que eu fui fiel à imagem que ela representava, que ela trazia consigo, né? Será que eu a ouvi o bastante para afirmar isso dela que eu estou afirmando, né? Então, aí eu passava a sonhar, né?
Eu ia trazendo essas coisas para análise, passava a sonhar. E aí, trabalhando esses sonhos, eu podia não necessariamente fazer as pazes, mas eu podia fazer algo, não sei se bom é a palavra, ou se é uma coisa ingênua falar bom, mas fazer algo bom disso. Não ficar só nessa coisa negativa, nessa coisa pejorativa, neste pessimismo em relação a essas imagens, mas ir fazendo algo melhor delas. E aí, poxa, tem tantas tragédias que realmente aconteceram, se nós pararmos para pensar, e que viraram música, e que viraram filme, e que viraram livro, que viraram arte, né? E as pessoas, e isso, enfim, teve um encaminhamento tão diferente, tem tantas visões possíveis para isso, e ficar neste âmago das coisas muito de eu, né, de super-herói, de eu venci este mal, matei o dragão, né? Muito São Jorge, matei o dragão. Não, não era tão assim, tão vasto quanto ou leituras mais densas poderiam revelar, né? Mas leituras não no sentido de eu ler um livro e olhar para aquilo, não. Mas no sentido de eu ir ficando com isso que estava vindo na análise e ir tendo novos insights, né, novas percepções conforme eu ia conversando sobre. Daniel, eu não sei se eu estou muito correndo muito e estou esquecendo. Você quer fazer algum comentário e depois eu prossigo, ou você quer comentar no final? No final? Não sei se eu vou comentar alguma coisa por enquanto. Pode seguir, tá super interessante, tá ritmo, assim. Ok. É, e aí eu fui de onde eu parei. Eu estava nessa de ficando com essas imagens desses lutos todos, indo adiante, e também algumas coisas fora da análise, que não eram da análise, nem eram trazidas para análise, me ajudavam muito. Porque eu tinha alguns embates lá com as pessoas da universidade, por exemplo, né? Porque era muito perigoso para quem está intelectualizando muitas coisas. A universidade, as salinhas lá, quando você vai para a sala de aula, é um lugar muito combativo, né? Então, para quem está ali é muito ringue. E se você está tentando fugir disso, é perigoso. Então, enfim, eu passei outras questões de fora que me foram trazidas, me ajudaram a ir também, me ajudaram nesse trabalho também. E um dia eu conversando, né, com uma pessoa que eu aprecio muito, e ela disse: eu observei que você vai na universidade buscando muito aplauso e que você também é artista, né? Que você também escreve ali a sua poesia e tal. Você gosta muito de arte. Só que a universidade não aplaude artistas. A universidade não aplaude, ela não quer criação, né? Ela não está tão interessada, ou pelo menos não está tão interessada assim com a criação, né? Mas lá você tem já os textos, você tem já os clássicos, você já tem a técnica, e aí você precisa ir seguindo, ir tocando aquele barco, né? Conforme os clássicos vão lá ditando. Por isso, quando há algo muito autoral, né? Muito autêntico seu, muito original, a faculdade não costuma levantar de pé e aplaudir. Então, talvez se você quer ser visto, você poderia frequentar outros ambientes levando consigo a sua arte, né? E aí foi também quando eu comecei a levar essa arte para psicoterapia, né? Levei, perguntei, comecei a falar na psicoterapia, e aí eu
E aí uma intervenção veio do analista dizendo, olha, traz para mim. Você vem aqui com o seu relato oral, ok, mas traz também me envia o texto escrito, eu quero dar uma olhada, dar uma lida. E aí eu enviei e tal, e ele não fez pressão, né? Ele não fez pressão para que a gente falasse daquilo. Eu fui para outra sessão, ele não falou, olha, li aquilo que você me mandou e tal, não sei o quê, né? Não, ele deixou que eu fosse falando, e aí depois eu remetia esses textos que eu havia enviado para ele, essas poesias. E aí foi um divisor de águas tão grande que até então eu queimava, ou dispersava, né, ou perdia, arquivava em algum lugar que eu perdesse, as minhas poesias. Tudo que eu escrevia. Praticamente tudo havia se perdido. E romances que eu tinha escrito também, etc. Mas aí, depois dessa intervenção, eu passei a guardar. Ali, no setting analítico, ali na clínica, poesia importava. E eu não vinha de um lugar, não vinha de uma origem, né, onde eu fui criado, não era um lugar onde a poesia importava. E de repente eu estou num lugar onde a poesia importa tanto, né? Um lugar tão revestido de poesia. Inclusive para desmistificar algumas coisas. Porque perceba, quando eu fui falando da questão de ficar com a imagem, de se enredando nela, de ir vendo de outros ângulos, de ir tendo novas abordagens, tecendo novos comentários para essa imagem, isso é muito trabalho do poeta. Né? E aí, nessa época, eu já tinha lido um texto do Freud, que era o Poeta e o Fantasiar. Que aí o Freud compara a ação do poeta com o brincar da criança. Né? O Freud vai comparando a elaboração do poeta, a escrita criativa, com o brincar da criança. Que os dois estão ali fantasiando, ficcionando. Né? E aí, e a criança pega uma caixa de papelão, aquilo de repente é um castelo, de repente é um carrinho, de repente é uma fábrica, de repente é um, não sei, de repente é uma ambulância, né? Enfim, mil coisas aquela caixa de papelão. E o poeta faz isso. E tanto na clínica, né, nesse trabalho de análise, a gente, quanto analisando, vai ficando com a imagem fazendo isso, mas o poeta tira mil faces, como dizia o Drummond, de uma imagem de um poema, né? Então eu fui sacando essas proximidades e aí eu fui podendo, fui angariando um olhar mais rico para o meu contexto de professor, né? Porque eu sou professor de criança. E aí eu fui tendo algumas incursões nesse sentido, tendo algumas apreciações, né? De dizer, olha, talvez aquilo que eu escrevo, aquela arte, tenha muito valor não só na clínica, né? Mas este pedaço de mim, que é a minha intimidade, eu posso usar também em favor desses desassistidos a quem eu estou atendendo. Porque trabalhar com educação pública, você trabalha com é, com muitas questões assim, né? De crianças que são desassistidas pela família e tal. E, ou desassistidas de um olhar mais de compaixão por elas, né? E foi uma proximidade então que eu tive para poder assim me enternecer da criança, para poder compreender que se eu não a ouvisse, se eu quisesse ali só jogar, só transmitir conteúdo, se eu não escutasse essa criança, ela também não ia me escutar, ela também não ia me respeitar, como já não respeitava vários profissionais da área ao meu entorno, né? Então isso foi me ajudando no meu trabalho também, né? E aí, enfim, passei, fomos, os sonhos foram ligando os pontos e trazendo também algumas imagens.
Porque, assim, fazer incursões ao nosso passado, queira ou não queira, traz uma imagem muito forte, muito potente, isso é para todos, né? Dos nossos avós. Boa ou má, né, que seja. Traz uma imagem muito forte. Inclusive, eu assisti o Daniel aqui no canal, né? Trazendo algumas imagens do avô dele e tal, muito bonitas, por sinal. E para ver como isso é tão fundante, isso é tão, né, tão bacana. E aí os sonhos foram trazendo isso e eu fui descobrindo que eu não era professor à toa, né? Que eu não tinha ido para esse campo à toa. E a minha avó tinha sido alfabetizadora há 11 anos. E se ela não tivesse sido alfabetizadora, talvez eu não fosse professor, né? E aí eu fui compreendendo de onde é que vinha também mais desse olhar de carinho, de amor, de atenção pelas crianças, né? Porque aí eu fui relacionando já umas outras imagens que eu não tinha e que a minha avó foi agregando e outras histórias, enfim, e que eu fui me relacionando e questionando ela, olha, como que era, né? Perguntando para ela como que era esse tempo, essa sua época de professora e tal. E ela interrompeu o trabalho com 27 anos, hoje ela tem 84. Quando eu estava na casa dela nas férias, 4 alunos foram visitar ela. Vieram, né? Atravessaram vários estados para vir visitar a minha avó, né? Então, ela parou de ser professora há quase 60 anos. E o que que tem de tão marcante nessa professora, né? O que que tem de tão tocante ali que move, né? Porque aí é um movimento que está acontecendo ali, que move esses estudantes que ela teve, os alunos, tanto, né? Que provoca tanto, que chama tanto, né? E aí, isso tudo, e perceba que muitas coisas foram acontecendo fora da clínica. Tinha o trabalho ali dentro, mas também tinha fora. E aí, muita coisa foi se agregando. E, nossa, as dinâmicas, assim, no meu trabalho, tanto com as crianças como com os adultos, foram, eu diria, revolucionadas. Diria revolucionadas, né? E, enfim, até as dinâmicas de casa, de passar a receber muito mais visita, né? Para quem quase não socializava, receber visita toda semana, e aquela coisa toda. E eu adoro receber visita, né? Hoje é uma coisa assim que eu faço com o maior prazer do mundo. Antes eu quase, olha, se eu fosse supersticioso, provavelmente ia colocar a vassoura atrás da porta. Hoje já não tem, não teria vassoura, não teria nada, né? Não teria reza, não teria nada para. Hoje eu recebo pelo contrário, né? Eu estendo muitos convites porque, enfim, só tem a, né? Se o convite é bem estendido, só tem a agregar. E aí, todas essas aproximações que eu fui tendo, também porque eu já tinha outras, a minha mãe também teve uma formação para ser professora e tal, as minhas tias são professoras, né, atuantes e tal, na mesma área da pedagogia, todas, e fui tendo, e tudo isso era muita poesia, né? Tudo isso me trazia muita poesia. E eu fui me desvinculando, eu não diria me desvinculando, mas me deslocando para um outro lugar dentro da militância também. Porque a militância me trazia muito a questão da intelectualização, essa militância na universidade. E aí eu passei a ter um outro e dizer, olha, me impor e dizer, olha, eu não é que eu não que eu rejeite a militância e não reconheça o valor, a importância mais dela, né? Não é que eu não possa ter contribuições para a militância, mas esse meu lugar não é tanto de testa de ferro, de ir à frente, de encabeçar, né? Para ficar impondo algumas questões que eu não gostaria de impor, né? Que eu posso trabalhar de uma outra maneira não tão agressiva para esses interlocutores e para mim, sobretudo, né? Porque aí, pegando aquela questão que eu trouxe antes do Deus e o diabo,
né? Quando você tem, para mim, o Deus e o diabo não é que eles, assim, eu não sou religioso, sou ateu, mas não é que propriamente eles não existam, né? Mas eles são forças ativas que estão atuando dentro de nós o tempo todo, né? E aí, se você permite, isso foi um nome, né? Como eu consegui observar em mim, foi um nome que nós vamos dando a inveja, por exemplo, né? A, a cobiça, a outras questões que estão dentro de nós e que vão nos encaminhando num sentido não tão, um sentido mais pessimista da vida, um sentido mais obscuro, mais sombrio, mais negativo das coisas, né? E que empobrece, que simplifica demais, né? A existência humana. Então, eu precisava de uma outra condução, né? Eu precisava não tão ali estar aferrado com o diabo, né? Ou representando o diabo para algumas pessoas. Mas eu precisava ter um outro lugar um outro encaminhamento que me retirasse desta trajetória na alma, né? Enfim, ali, quando eu tive todo esse acolhimento, fui aprendendo também a acolher, né? A olhar para as pessoas e dizer assim, olha, tem um coração ali e esse coração importa, né? E aí que velhas dores, como dizia a Mercedes Sosa, que velhas dores calaram essa voz, né? Porque pode ter alguém que está no lugar onde eu estive e precisando da minha ajuda, e precisando de uma escuta, e precisando de alguém que sente e diga assim, olha, você está importando, teu coração está onde, né? Ter esta questão mais humana. E isso, perceba, isso tudo é muito da convivência. Isso tudo é muito de ir até o outro. Mas onde o outro, né, de ir ao povo, mas onde o povo está, né? Não ficar esperando cair do céu no teu colo para você conversar com a pessoa, né? Mas aonde as pessoas estão, aonde as pessoas trabalham, aonde elas socializam, aonde elas, às vezes é no barzinho, às vezes pode ser numa academia, pode ser num restaurante, pode ser, enfim, pode ser também na universidade. Por que não, né? Sobretudo se ela é carente desse olhar, né? Sobretudo se ela é mais de um olhar onde as coisas são mais frias, são mais distantes, né? Inclusive, quando eu tinha mais esse olhar mais intelectualista, eu pretendia, né? Tinha um desejo, um intuito de me formar para ser docente universitário, né? Queria, queria ser docente universitário porque o docente universitário me transmitia justamente esse distanciamento, né? E eu queria ali estar distante, não queria ser tocado. Queria estar numa posição, num pedestal, né? Enfim. E aí as coisas mudaram tanto que hoje, se eu tivesse que fazer, se eu não precisasse, né? Infelizmente eu preciso. Mas se eu não precisasse, se eu tivesse uma outra fonte de renda que trouxesse 6 vezes o meu salário, pagasse 6 vezes o meu salário, né? E eu não precisasse atuar na área em que eu atuo, eu atuaria mesmo assim de graça, né? Se eu pudesse atuar de graça, atuaria de graça. É uma coisa que eu faria de graça. De tanto que eu gosto de trabalhar com criança, tanto que eu gosto de estar nesse lugar, de tanto que eu fui pegando, saboreando, degustando a poesia, o romance da sala de aula, né? Porque ali tinha e ali tinha uma história toda que vinha sendo
negada, né, por mim, e que era minha, que me pertencia, que me evocava, que me chamava para ali, né, que eu não atentava, né, e foram com algumas incursões do analista dizendo, olha, você já parou para pensar que quando você era criança e você brincava, as crianças brincam muito sim daquilo que elas querem, daquilo que elas querem como profissão, né? Aquilo que elas querem assumir como profissão, em algum momento elas vão brincando, elas vão se relacionando com isso. E onde está a sua criança ou onde estava, né? Ela está brincando de professor, como outras crianças, né? Ela está, inclusive, traçando livro didático, né? Tinha até um livro didático que eu fazia de brinquedo, assim, que eu escrevia com as atividades para brincar com meus primos, com os amiguinhos da escola e tal, e eu ser o professor, né? Então, para onde que você é evocado? Para onde que é o teu chamado? Há décadas, né? Há décadas já. De onde que vem, né? O seu coração está aí, ou tem alguma coisa daí nele, né? E aí, ou talvez, né? Melhor dizendo, talvez tenha. E aí? E agora? O que que você vai fazer com isso, né? E aí, então, foram essas incursões que me aproximaram de mim, né? Que me tiraram dessa alienação, desse sobrevoo, né? De ficar só sobrevoando e me trouxeram mais para trouxeram mais para uma viagem de trem entre as coisas, mais mais para a água de rio que corre entre pedras, né? E que faz alguma coisa dessas pedras, né? Então, enfim, menos para essa para esse não sei, mas para essa frigidez, para esse congelamento que você tem, que eu tinha no início das imagens alheias, né? Uma interação com aquilo que representa de verdade. Uma outra, uma outra esfera, gerando uma outra atmosfera entre eu e as pessoas que estavam do lado, né? Eu passei a olhar para os meus companheiros, né? Talvez antes eu apenas cantasse, cantasse um pouco talvez em poesia ou não, mas cantasse um pouco das dores deles e esquecesse de olhar para eles, né? Para quem estava ali do lado. Meio que, não sei, mas. E aí isso passava a ser muito insalubre, isso passou a ser muito superficial, né? Porque, enfim, você falar das pessoas sem ter esta vivência com elas é fácil, né? Você dizer quais são as dores, o que que é aquilo que ela sente, o que que ela não sente, sem perguntar, sem estar em contato, é fácil, né? Agora, você ter que se haver com isso, né? Dialogando, é outra, é outra esfera é outra esfera da humanidade, da nossa humanidade. E aí, enfim, não sei se você quer comentar, Daniel, não sei se você quer, se você, é mais ou menos isso que eu tinha Uhum. para trazer. Eu acho que eu fui longe, né? Viajei, E foi longe, mas no bom sentido, né? Assim, no... fui longe para trazer o coração para perto. Exato. Certo. Então, eu não, na verdade, não, acho que tá me dando um pouco a sensação que se eu falar muito estraga, sabe? Será? Eu percebo que você se tornou o artista que você já era, né? De alguma Uhum. forma, você
saiu de construções mais racionais, superficiais, que te afastavam das pessoas, que Uhum. entronizavam muitas vezes hierarquias e ódio, né? Isso. Que te deixava ou objetificado ou que eventualmente objetificava o outro nessas tais palavras de ordem. Isso passou Sim. pela tua transferência com o teu analista, que tinha que ser esse erudito, né? Pura, né? Sim. Então, esse Sim. lugar do erudito, da hierarquia, do professor que vai lá e ensina, né? O outro que está numa posição de ignorância, ela foi oscilando entre você e o outro. E Isso. aí, até que uma hora isso acabou se decantando, né? De tal Uhum. maneira que você foi longe para escutar o seu coração, ou seja, você deu uma volta ao mundo para descobrir que existia uma experiência de libertação que estava o tempo todo clamando, né, por ser escutada dentro de você, por ser viabilizada, escutada dentro de você, né? Exato. Então, por isso que assim é como se diante de uma poesia, né, que é o que você se presente, Uhum. né, a forma como você presentificou a sua experiência hoje, eu não tenho muito o que dizer, né? Senão ela fala por si mesma e as pessoas acredito que já estejam suficientemente tocadas, quem puder e quem quiser ser tocado pelo que você falou, né? Uhum. Tem uma mensagem autoevidente aí, né? Sim. Essa é a minha. Assim espero. Ai. Uhum. Desvestir um pouco dessa armadura, né? Acho que no começo eu tinha muito uma armadura e que eu não tirava nem para dormir, né? Aham. Que era uma coisa assim que como se, não sei, barrasse o outro, ou como se eu não pudesse ver ou ser visto ali atrás. Como se, né? E nesta figura do professor. E hoje o professor se tornou uma outra questão, né? Hoje, não sei, mas eu sou profundamente feliz, eu diria, por poder encontrar lá no meu trabalho outras crianças que têm muitas vezes sim, são trabalho com educação especial e aí tem aquela questão das crianças que têm muitos diagnósticos e tal, mas perceber que tem um funcionamento de uma psique, tem uma pulsação, né, da vida ali atrás, que é muito diferente da minha, que isso me ensina muito, que isso está edificando, escrevendo coisas em mim, que isso está narrando o tempo todo, né, que isso também está me chamando, que isso também é um convite. Né? Me fascina saber que a pessoa tem um funcionamento da psique, seja o diagnóstico, né, preciso, não seja, independente, mas saber que de alguma forma essa criança tem essa pessoa, né, tem um funcionamento da psique que é muito diferente do meu, ou que é muito diferente do habitual, ou que é né, que é muito distinto. E que ela precisa ali de uma outra escuta, que ela tem uma outra escuta, que ela tem uma outra visão, né? E que ela precisa que a vejam também de uma, de uma outra maneira, de um outro, é, não sei se de um outro ângulo, de um outro, é, de um outro nível, né? De um nível mais próximo, é, de uma, de um acolhimento mesmo, de um abraço. Talvez ela precise ser ouvida de dentro de um abraço, né? Que ela esteja sendo abraçada enquanto está sendo ouvida, ou que ela esteja abraçando enquanto está sendo ouvida, né? Muito legal e muito forte, né, o teu testemunho, e fico feliz que você esteja trazendo uma experiência que partiu de um referencial, embora acho que não se reduza a isso, Uhum. la- é, lacaniano, olha aqui o meu ato falha, né? Um referencial junguiano, estou tão acostumado com... Bacana. Eu sofri porque eu tive um professor na universidade que ele era psicanalista lacaniano e ele tinha lá formação em letras e tal. Então ele era muito, né, da questão da militância e aí existia muito né, uma imposição assim também que eu também aprendi a lidar na análise. E foi
pude tirar algo proveitoso disso também, né? Talvez com uma outra fala, pude também receber uma outra escuta, uma outra reação ali. E né, ter um pouquinho dessa relação com o lacanismo, como você se refere. E aí, enfim, mas são ricas essas trocas, né, são fundantes também. Isso está fundando algo, está fundamentando algo em mim, né? E, enfim, e é da empiria, e é a luz da empiria, né? É isso que eu queria colocar, né? Porque existem essas guerrinhas, essas panelinhas, o lacanismo, o freudismo, o junguismo, o kleinismo, né? E, Uhum, o que eu tô, o incentivo para essa playlist, né, é desmistificar um tanto esses ismos, uhum, mostrando que pessoas podem ter experiências libertárias e emancipatórias em mais de uma linha, né? Por quê? Porque o sim. encontro humano, ele é translinear, ou seja, Sim. ele vai além É. das linhas, né? Ele diz respeito à transferência, ele diz a respeito a uma produção de saber dentro de uma situação de encontro humano, né? Por mais que a gente tente se dessubjetivar, né? Enquanto analistas, tem gente que insiste nessa leitura da dessubjetivação, né? Uhum, Mesmo assim, algo da sua subjetividade está presente, mesmo para a constituição do analista, né? Então, o que você está trazendo é precioso porque eu não sabia que era uma perspectiva junguiana, acho que vai além de uma perspectiva junguiana, assim como iria além de qualquer perspectiva, não, qualquer outra, né? não só porque é a junguiana, né? Então, Sim. né? Ou seja, mostrar que as fronteiras elas elas são ultrapassadas quando a gente se predispõe a falar da nossa vivência, da nossa prática, seja como analistas, seja como pacientes. Então, esse é o nosso objetivo aqui, contemplar múltiplos saberes, e às vezes a gente tem muito mais em comum do que a gente pensa acerca dos Isso. nossos supostos inimigos, né? E para além de um veredito, né? Para além a gente não ficou aqui no diagnóstico, né? Nisso isso é aquilo, né? A gente não ficou aqui num laudo, né? A pessoa é muito mais que um laudo, como é muito mais que as teorias todas que você citou. Enfim, tem muito mais particularidades do que especificidades do que se vê assim de relance, né? E foi muito proveitoso nesse sentido, porque também tinha essa idealização do diagnóstico quando eu fui, né? Quando eu fui atrás de jornalista, as pessoas vão muito, né, atrás de diagnóstico e tal. E aí, de repente, eu acho muito especial isso, muito diferente você ter um analista que não fica batendo na tecla do diagnóstico, né? É muito surpreendente isso, de poder ir muito além do diagnóstico, né? Enfim, e trazer todas essas questões que são tão da, tão da prática, eu diria, tão do cotidiano, né? São tão nossas, são tão singulares. Aí sim tem uma individuação, né? Aí sim cada história é uma história. Muito bem, meu caro. Então, acho que é um bom momento para um corte, né? Sim, sim, perfeito. Já teve uma material suficiente aí para, né, consolidar uma transmissão muito Sim, única, muito energética, né, muito singular. E gostaria de te agradecer de novo e sigamos então trocando figurinhas. sigamos, perfeito. Para quem Sigo assina, lhe acompanhando o Paixonalítico também, não só o, né, meu analista ou outras páginas, mas o Paixonalítico, como que eu chamava Paixonalítico, mas o Paixonalítico também tem um acompanhamento aí já de um tempo das suas construções
e pretendo ainda, vamos continuar aí nesta evolução. Não, inclusive fica o convite se você quiser voltar e dar novos depoimentos aqui na playlist ou em outras playlists, né, em outras abordagens, né, também não se encerra o testemunho por aqui, porque a vida continua e a gente É sempre verdade. pode fazer novas construções ou rever, inclusive, posições anteriores, né? E isso, né? E o processo se encerrou ainda e eu creio que não vai se encerrar tão cedo, né? Legal, pessoal. Então, quem assistiu o vídeo, gostou, compartilha, deixa aquele like, dá um apoio aqui no canal. Tem bastante libido aqui, bastante investimento de várias partes. Então, se vocês puderem contribuir aqui, gostaram da proposta do canal, tem aquela força para o canal crescer, tá bom? Como uma tentativa, pelo menos, de ser uma alternativa a formas de transmissão de poder na psicanálise. E o pior poder é aquele que se diz libertário, não é o poder, vamos dizer assim, que está instituído ali, né, com os burocratas já no seu lugar, né? Aquele É o que menos óbvio, né? é o menos óbvio. Essa é a pior parte do poder. Inclusive, por isso que é importante a gente fazer autocrítica também no canal, para a gente não cair também numa Na posição mesma, né? de poder, né? Isso. Sim. Mas é isso aí. Então, valeu, Victor. Obrigado, pessoal, pela Muito presença. obrigado, Daniel. O pessoal que tiver dúvidas podem mandar lá no Instagram, @victoroliveira.z, né? Podem ficar à vontade para mandar. Estou aberto aí, quem tiver algum comentário ou alguma dúvida, fiquem à vontade. Estou sempre aí para conversas. Maravilha. E quem também quiser mandar um e-mail para o canal, querendo dar testemunho, com dúvidas e tal, já recebemos, inclusive, um e-mail sobre o vídeo anterior, o primeiro vídeo com a Alessandra Sassá, que foi aqui dos testemunhos de análise. Então, tem pessoas já interagindo, façam comentários ou mandem e-mail, paixanalítico@gmail.com. Estamos abertos para o diálogo, tá bom? Perfeito. Abraços, Daniel. Abraços, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.